Você sabe que tem algo muito errado quando até a arte de governar se transforma em um balcão de negócios de família. Não se trata mais de políticas públicas, de planos econômicos ou mesmo de debates ideológicos. Trata-se de uma única pergunta: quem está lucrando com isso tudo? E a resposta para quem se atreve a olhar de frente é clara como o sol ao meio-dia. São os mesmos de sempre, mas agora com menos vergonha, com menos disfarces, com mais sede. Porque nesta nova versão da presidência dos Estados Unidos, o único plano de governo que parece estar funcionando é o da multiplicação da fortuna pessoal de Donald Trump e dos que compartilham seu sobrenome. Durante a campanha eleitoral, Donald Trump prometeu o retorno da grandeza americana, garantiu que faria acordos extraordinários, que enfrentaria as elites, que governaria para o cidadão comum. Disse que os trabalhadores voltariam a prosperar, que os preços cairiam, que o país se tornaria novamente um exemplo de eficiência, riqueza e ordem. Mas, passados 114 dias de seu novo mandato, as únicas coisas que de fato prosperaram foram seus próprios empreendimentos. É como se a máquina do Estado tivesse sido convertida em uma espécie de caixa registradora dourada, onde cada decisão pública serve, direta ou indiretamente, para alimentar um império privado. E você foi empurrado para o papel de figurante nesse espetáculo grotesco. Um figurante que assiste à destruição do que um dia foi chamado de contrato social. Porque não são apenas promessas não cumpridas. São promessas nunca sequer tentadas. Onde estão os acordos comerciais tão alardeados? Onde estão os planos para baixar o preço dos alimentos, da gasolina, dos aluguéis? Onde estão os esforços reais para recuperar o poder de compra da população, para reduzir os custos de saúde, para preservar os programas sociais que sustentam milhões de famílias em tempos de instabilidade? Não há. E o silêncio sobre isso é tão ruidoso quanto as fanfarras que anunciam os novos empreendimentos com o selo da família presidencial. Os números falam por si. Os navios cargueiros estão desaparecendo dos portos. As gôndolas dos supermercados estão mais caras do que nunca. Os vizinhos do norte e do sul estão evitando os produtos americanos como se fossem tóxicos. O comércio exterior, antes um motor de crescimento, está afundando em boicotes diplomáticos e retaliações econômicas. E, em meio a esse colapso generalizado, qual é a prioridade do presidente? Cortar programas de assistência alimentar, reduzir verba para aluguel subsidiado, fechar dezenas de escritórios da Previdência Social, sufocar o Medicaid, encolher o apoio à energia de baixo custo para famílias em situação de vulnerabilidade. É como se a lógica fosse simples. Quanto mais você perde, mais ele ganha. É isso mesmo. Porque enquanto você enfrenta a incerteza, ele expande. Enquanto você aperta o cinto, ele abre novos negócios. Enquanto você luta por dignidade, ele transforma a função mais poderosa do planeta em um megafone para a autopromoção. Não se trata de uma crítica vazia, não se trata de ideologia, trata-se de fatos. Trata-se de observar com atenção e honestidade o que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Porque os primeiros 114 dias do segundo governo de Donald Trump não foram apenas decepcionantes. Eles foram deliberadamente construídos para beneficiar um único círculo de pessoas e prejudicar todos os outros. E se você acha que exagero, pergunte-se: por que os cortes de verbas sociais avançam com tanta velocidade enquanto os contratos privados da família presidencial se multiplicam? Por que cada iniciativa pública parece ter um rastro de lucro pessoal escondido por trás? E por que, em vez de buscar soluções para a inflação, para a crise habitacional, para o desemprego, o governo tem priorizado transmissões ao vivo de lançamentos de produtos que beneficiam diretamente os negócios dos Trump? Talvez
Porque para Donald Trump, a presidência nunca foi sobre servir. Foi sobre vender. Vender influência, vender favores, vender acesso e vender o próprio país, se necessário, desde que o lucro venha com os aplausos dos sócios. Neste exato momento, há milhares de famílias tentando decidir se pagam a conta de luz ou colocam comida na mesa. Há aposentados esperando horas em filas de atendimento. Há mães buscando abrigos para proteger seus filhos do frio. Mas do outro lado do espectro, o presidente está ocupado assinando contratos para novas torres de luxo, celebrando parcerias com bilionários estrangeiros, multiplicando suas fontes de receita. É como se vivesse em um país diferente ou melhor, como se governasse apenas para os que vivem nesse outro país invisível, intocável, onde a crise é apenas uma palavra nas manchetes. E no centro disso tudo está o que ele chama de a arte do negócio. Uma arte que, ao que tudo indica, ele aprendeu a aperfeiçoar usando recursos públicos, símbolos nacionais e estruturas institucionais para benefício próprio. Uma arte que não se aprende em escolas de administração, mas na prática da exploração sistemática de um cargo que deveria servir ao bem comum. Não estamos falando de um erro administrativo, estamos falando de um projeto de poder baseado em autoenriquecimento. Um projeto que usa a estrutura do Estado como meio de alavancagem pessoal e que transforma cada cidadão comum em um financiador involuntário dessa engrenagem. Você trabalha, você paga impostos, você respeita as regras, mas no fim das contas, o sistema está configurado para te tratar como alguém descartável, enquanto oferece tapetes vermelhos e contratos milionários a quem já tem tudo. É uma inversão perversa de prioridades, e ela está acontecendo agora. É por isso que, antes de qualquer outra coisa, é preciso nomear o que está diante de nós. Não é apenas má gestão, não é apenas descaso, é saque, é captura do Estado, é um assalto legalizado aos recursos públicos por parte de quem deveria proteger esses mesmos recursos. Foi apenas um carro. Essa é a frase que muitos disseram ao ver a imagem. Donald Trump sorrindo ao lado de Elon Musk, com um Tesla branco perfeitamente alinhado ao gramado da Casa Branca. À primeira vista, parecia um gesto, um aceno à tecnologia, à sustentabilidade, talvez até à indústria americana. Mas quem viveu tempo suficiente para perceber o que se esconde por trás de um gesto, sabe. Quando se trata de poder, nada é apenas o que parece. Porque aquele não foi um dia qualquer, foi o marco de uma transição, o exato momento em que a residência presidencial dos Estados Unidos deixou de ser palco da história democrática e passou a funcionar como cenário de merchandising. Um símbolo nacional transformado em vitrine para impulsionar ações de uma empresa privada. Um acordo que não envolvia diretamente a população, mas que, paradoxalmente, recairia sobre ela como uma fatura impagável. Vamos aos fatos. A Tesla vinha sofrendo quedas históricas em seu valor de mercado. As ações haviam desabado pela metade desde dezembro. Elon Musk precisava de um golpe de mestre, algo que reanimasse investidores, revertesse manchetes negativas e restaurasse a aura de invencibilidade que o cercava. E Donald Trump, ao que tudo indica, sabia disso. Sabia o momento, o humor do mercado, o tipo de espetáculo que precisava ser encenado, e entregou, com câmera, com transmissão ao vivo, com o tipo de sorriso que não se ensaia, aquele sorriso que só aparece quando os bastidores já estão garantidos. Não foi uma doação à indústria. Não foi um gesto a favor da inovação. Foi um negócio. E como em todo bom negócio, o lucro não demorou a aparecer. Pouco depois daquele dia, com as ações da Tesla em plena recuperação, Elon Musk anunciou a verdadeira cereja do bolo: $100 milhões em forma de doação política para a campanha de Donald Trump. Uma das maiores contribuições já registradas na história americana.
E tudo começou com um passeio de carro no jardim da presidência. Agora, pense por um instante no tamanho dessa quantia: 100 milhões de dólares. Enquanto famílias em todo o país vivem angustiadas tentando entender como pagar a hipoteca do mês. Enquanto aposentados se sentem cada vez mais sozinhos diante do fechamento das agências do Seguro Social. Enquanto mulheres de 56 anos, como a Dona Teresa, tentam reorganizar sua vida após perderem o emprego em redes varejistas que fecharam após os boicotes comerciais contra os Estados Unidos. Ela, que já cuidava da mãe idosa e enfrentava a própria menopausa com dignidade, viu sua aposentadoria minguar, seus remédios encarecerem e seus filhos voltarem para casa por não conseguirem pagar aluguel. Para ela, 100 dólares extras por mês fariam diferença. 100 milhões, um número que chega a soar obsceno, uma afronta. Mas é esse o desequilíbrio que estamos vivendo em 2025, onde se distribuem milhões a bilionários, enquanto pessoas comuns precisam escolher entre comprar comida ou consertar o carro. E o mais perverso de tudo é que a conta sempre chega para quem menos pode pagar. Porque cada aparição pública, cada evento transmitido, cada símbolo usado para fortalecer uma marca privada está sendo custeado por você. A segurança do local paga por seus impostos. A logística, a montagem, a cobertura da mídia estatal, também sua. Até o tempo institucional da presidência é bancado com recursos públicos, recursos que poderiam estar sendo investidos em postos de saúde, creches, transporte público, atendimento psicológico ou formação técnica para adultos acima de 50 anos em transição de carreira. Enquanto isso, Musk recebeu a exposição que precisava. A Tesla viu suas ações recuperarem parte do valor. Investidores voltaram a sorrir. E Trump, por sua vez, garantiu um retorno direto que nenhum programa social jamais seria capaz de proporcionar. Dinheiro vivo. 100 milhões que impulsionarão sua máquina política, que financiarão anúncios, palanques, estrategistas, pesquisas, que ajudarão a manter o circo girando com aplausos comprados, manchetes encomendadas e um país inteiro preso entre o colapso institucional e o espetáculo. Mas talvez o mais alarmante dessa história não seja o dinheiro em si, é o precedente. Porque se um único bilionário pode usar a presidência como plataforma para recuperar sua fortuna e, em troca, bancar a continuidade do poder presidencial, o que impede outros de fazer o mesmo? O que diferencia essa lógica de um leilão institucional onde quem paga mais comanda a nação? A resposta, infelizmente, é nada. Nada impede, pelo menos não neste momento. Porque não há mecanismos sólidos sendo aplicados. Não há freios institucionais em operação. E quando há protestos, eles são abafados por discursos de patriotismo vazio e promessas repetidas que já não convencem nem os mais ingênuos. E ainda assim, todos nós seguimos tentando manter uma vida minimamente digna em meio a esse caos orquestrado. É como se a cada manhã de segunda-feira alguém nos jogasse mais um lembrete de que estamos por conta própria, enquanto a presidência se torna, dia após dia, mais parecida com um balcão de negócios familiar do que com uma instituição republicana. E é justamente nesse ponto que a conexão entre a política e a vida cotidiana se torna brutal. Pense no Fernando, 53 anos, pai de 2 filhos. Trabalhou 30 anos como caminhoneiro, conheceu todas as estradas do sul do país. Mas agora, com o aumento absurdo dos combustíveis, com os pedágios duplicando e os contratos secando por conta dos boicotes internacionais, ele passa mais tempo em casa do que nas estradas. Não porque quer, mas porque não há mais para onde ir. O caminhão está parado, a dívida continua, e o filho mais novo, formado em engenharia, está vendendo doces no sinal porque não encontra uma vaga sequer.
Enquanto isso, o presidente celebra parcerias com bilionários, fala em inovação e se gaba de impulsionar o espírito empreendedor. Mas a única coisa que ele impulsiona, de fato, é o próprio patrimônio. É nesse cenário que precisamos, mais do que nunca, entender quem são os homens que moldam o mundo em que vivemos, de onde vieram, o que os move, que tipo de valores os guiaram na juventude, que tipo de decisões tomaram ao longo do caminho. Porque quando compreendemos as biografias desses líderes, como Donald Trump, com sua obsessão por vitrine e lucro pessoal, ou Xi Jinping, com seu foco em controle, expansão e disciplina ideológica, passamos a enxergar o presente com mais clareza. Entender o passado dessas figuras é decifrar o código do presente geopolítico. E mais do que isso, é começar a prever os próximos movimentos de um jogo de poder que afeta diretamente a nossa mesa, nossa saúde, nossa aposentadoria. Por isso, deixamos disponível no comentário fixado um e-book especial com as biografias de líderes que moldam o século, como Donald Trump e Xi Jinping, uma leitura essencial para quem deseja compreender como essas personalidades, com todas as suas contradições e estratégias, estão redesenhando o destino de bilhões de pessoas. É um convite à reflexão e, sobretudo, à vigilância. Mar-a-Lago nunca foi só um clube. Quem já esteve perto sabe disso. É um palácio tropical vestido de propriedade privada. Um trono banhado a ouro, onde o poder se acomoda sob palmeiras alinhadas. Ali, entre piscinas e lustres importados, Donald Trump não apenas descansa, ele governa. E governa de um jeito que pouca gente ousa dizer em voz alta. Como se o país fosse extensão de seu império, como se a cadeira presidencial fosse apenas mais uma ala do resort. Durante seu primeiro mandato, o então presidente visitou seus próprios campos de golfe incríveis 473 vezes. Agora, em seu segundo mandato, ele parece determinado a transformar esse número em lenda. Nos 100 primeiros dias, passou mais de 25% desse tempo jogando golfe e não por acaso, nos mesmos campos que ele mesmo administra. Não é apenas lazer, é lucro. Não é apenas rotina, é estratégia. A cada swing, a cada selfie sorridente com figurões internacionais, um ciclo se repete. Visibilidade, influência, fatura. Os números são cruéis. Mais de 30 milhões de dólares já foram gastos apenas com os custos dessas viagens de lazer presidencial. E a ironia é que esse dinheiro não circula na economia real, não fortalece serviços públicos, não retorna em forma de benefícios sociais. Ele simplesmente gira em torno do mesmo eixo, o Império Trump. Os hotéis, os clubes, os restaurantes todos faturando com a hospedagem da equipe do serviço secreto, com as diárias dos funcionários, com os jantares de negócios, que mais se parecem com festas privadas do que com reuniões de Estado. Mar-a-Lago tornou-se algo mais do que um símbolo. Tornou-se um centro nervoso de transações. Chefes de Estado estrangeiros sabem que, se quiserem falar com o presidente longe das câmeras e das formalidades institucionais, é ali que devem aparecer. Empresários sabem que basta se tornarem membros do clube para ganharem uma chance, um olhar, uma conversa, talvez até uma promessa. E para isso, pagam. E pagam caro. A filiação não sai por menos de $1 milhão. $1 milhão por um crachá e a esperança de um aceno presidencial. O mais preocupante é o quanto tudo isso se tornou comum. Já não causa escândalo, já não surpreende. As manchetes registram como se fosse inevitável. O presidente jogou golfe mais uma vez. A comitiva gastou milhões. Os hotéis faturaram. E seguimos, como se fosse normal. Como se não estivesse diante dos nossos olhos uma espécie de privatização da presidência. Como se o bem público fosse, pouco a pouco, absorvido por interesses que não se misturam com os nossos. Quantas vezes você já sentiu que estava por conta própria, que ninguém lá em cima,
se importava de verdade com o seu dia a dia, pois saiba que isso não é por acaso, não é distração, é escolha. Enquanto você tenta equilibrar as contas do mês, há quem use aviões oficiais para atravessar o país em busca do próximo campo de golfe. Enquanto sua família adia um exame de rotina por falta de cobertura, há quem negocie contratos milionários entre uma tacada e outra. E não se trata apenas de dinheiro, trata-se do tipo de prioridade que um país escolhe. Trata-se do exemplo que vem de cima e que escorre pelas estruturas. Quando o presidente demonstra dia após dia que sua rotina pessoal vale mais do que os problemas do povo, o que esperar dos demais? Como cobrar ética de um vereador, de um deputado, de um governador, se o chefe da nação trata o cargo como um elevador para o topo de sua própria fortuna? Mas a pergunta que não cala é: até quando? Até quando vamos aceitar que o dinheiro que poderia financiar tratamento para quem sofre de câncer metastático esteja financiando CADs e jantares com lagosta? Até quando vamos tolerar que nossos impostos sirvam para cobrir noites em resorts que jamais poderíamos frequentar? Até quando vamos permitir que a presidência, essa instituição construída com suor, com memória, com sangue, se transforme em um escritório de lucros particulares? E por mais que Trump pareça imbatível dentro de seus muros dourados, por mais que a estrutura pareça blindada, cada vez que alguém se recusa a desviar o olhar, uma rachadura se abre. Cada vez que alguém fala sobre isso com os filhos, com os colegas de trabalho, com os amigos do bairro, um fio de consciência se propaga. E consciência, você sabe, é algo que não se desliga tão fácil. Se este vídeo mexeu com algo em você, então faça isso ecoar. Inscreva-se no canal, curta este conteúdo e compartilhe com quem também sente que há algo profundamente errado quando governar se confunde com enriquecer. Sua voz tem poder. E ela pode ser a fagulha que outros estavam esperando para despertar. O que você faria se alguém batesse à sua porta oferecendo 40 milhões de dólares para contar sua história? Não a sua história real. Não o que você viveu de verdade. Uma biografia transformada em espetáculo. Pois foi exatamente isso que aconteceu em um salão de reuniões com janelas espelhadas, onde executivos da Amazon e representantes da família Trump selaram um acordo. 40 milhões de dólares em troca de um documentário sobre Melania Trump. Um filme que promete revelar os bastidores de sua vida enquanto primeira-dama, um olhar sem precedentes sobre sua trajetória, sua elegância e seus bastidores. Mas o que esse olhar esconde? A quantia foi paga sem hesitação. Dinheiro vivo, depositado diretamente nas contas que carregam o sobrenome Trump, sem passar por filtros públicos, sem reverter em melhorias para a saúde, a educação ou o transporte. E aqui está o detalhe que faz a diferença. Essa produção não é apenas um projeto artístico, é uma peça de marketing, um instrumento de poder. Porque quem controla as imagens, controla as versões. E quem controla as versões, decide o que será lembrado e o que será esquecido. Melania, a mesma figura que evitava jornalistas, que rejeitava perguntas, que se mantinha à margem das polêmicas, agora se transforma em protagonista. E mais do que isso, em produto audiovisual. Não para esclarecer, mas para reescrever. Não para revelar, mas para consolidar uma estética, uma marca, uma aura de realeza seletiva. Quem decide o que aparece na tela? Quem filtra? Quem corta as cenas desconfortáveis? Enquanto isso, a equipe que cuidou da produção não poupou esforços para garantir que a narrativa fosse acompanhada por rostos influentes. Empresários, magnatas e figuras públicas foram convidados a comprar sua participação nos créditos por apenas 10 milhões de dólares. 10 milhões para ter o nome ao final do filme. 10 milhões para ser citado como patrocinador da história.
E claro, para garantir um assento reservado na pré-estreia, um desfile de egos, taças erguidas e câmeras alinhadas. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Porque cada contrato assinado em nome da família Trump, cada negócio fechado com uma empresa privada, cada documentário vendido a peso de ouro reforça a lógica de um governo que não governa, apenas negocia e reforça, acima de tudo, a exclusão. A ideia de que o país é um palco onde poucos brilham, enquanto o resto assiste das arquibancadas, sem legenda, sem ingresso, sem direito a perguntas. Você, que enfrentou uma manhã de espera na fila da farmácia pública para buscar um remédio que não chegou. Você, que teve que adiar o sonho de voltar a estudar porque a vaga no curso técnico gratuito foi suspensa. Você, que viu seu bairro ser esquecido pelos planos de mobilidade urbana. Você é quem custeia a estabilidade de quem não conhece nem o seu nome. Enquanto isso, os filhos de Trump seguem sondando os bastidores de Hollywood. Estão propondo novos programas. Um deles é sobre caça, um reality show protagonizado por Donald Trump Jr., prometendo aventuras ao ar livre, animais selvagens e conversas viris sobre liberdade e armas. A pergunta que paira no ar é: desde quando matar animais virou metáfora para a liderança política? E o mais irônico é que, mesmo com tanto dinheiro entrando, ainda parece não ser suficiente. Porque ao redor de toda essa operação de imagem, cresce uma teia de novas iniciativas comerciais. É como se a sede de controle se misturasse à fome de lucro e cada imagem divulgada fosse uma senha para mais um negócio a ser fechado. E se você pensa que estamos falando apenas de filmes e programas de TV, espere. A estratégia vai além. Vai para o coração da capital, para as ruas de Washington, para os quarteirões onde a política se desenrola em decisões que mudam destinos. A família Trump está abrindo um clube privado chamado Executive Branch. O nome por si só já é uma piada cruel, ou talvez uma provocação deliberada. Um clube exclusivo, onde apenas membros milionários, investidores estrangeiros e figuras de influência terão acesso. A entrada, $500 mil. E o direito de circular entre figuras do governo, tomar coquetéis com assessores presidenciais e, quem sabe, garantir uma ponte direta com quem de fato assina as canetas do poder. É preciso respirar fundo diante disso, porque o clube não será um espaço informal, será um símbolo, um santuário da privatização do poder. Um templo da lógica de que tudo pode ser comprado. Acesso, influência, nomeações, decisões. Uma lógica que diz, sem vergonha, se você não pode pagar, você não pertence. E nesse momento vale perguntar, onde foi parar a ideia de democracia? Onde foi parar a promessa de que o governo seria do povo, para o povo, pelo povo? Quando foi que substituímos representatividade por exclusividade? E por que permitimos que a distância entre os que decidem e os que obedecem se tornasse uma muralha quase intransponível? A resposta talvez esteja espalhada nas microdecisões cotidianas. Quando escolhemos não nos importar, quando aceitamos que política é algo sujo, cansativo, irrelevante, quando deixamos que o tédio vença a indignação, porque cada ausência nossa é uma brecha que eles ocupam com mais um campo de golfe, mais um documentário, mais um clube privado. A nova fase da fortuna de Trump está sendo escrita no Golfo Pérsico. O empreendimento mais recente anunciado leva o nome de Trump, cravado na areia de Dubai. 80 andares de ostentação explícita, apartamentos que começam em $2 milhões, coberturas com valores tão altos quanto os helicópteros que sobrevoam o local. Um clube reservado, um restaurante exclusivo no último andar, um mirante onde se enxerga a linha do horizonte e, com sorte, talvez até um país distante onde ainda existe alguém tentando pagar o aluguel. Enquanto parte da população americana enfrenta a mais dura crise de acesso à moradia em décadas,
Trump e seus filhos participam da cerimônia de lançamento de um condomínio de altíssimo padrão em uma das regiões mais desiguais do planeta. Vilas com praia particular, piscinas revestidas de azulejos franceses, torneiras folheadas e um campo de golfe desenhado por arquitetos europeus. É essa a prioridade? É esse o foco de quem jurou servir uma nação? E não é apenas sobre Dubai. É também sobre Doha, no Catar. Lá, um novo projeto foi aprovado em sigilo, um campo de golfe com 18 buracos, ladeado por residências que de tão caras nem são anunciadas com valores. Um contrato de 5,5 bilhões de dólares, um número que ultrapassa sozinho todo o orçamento anual do Programa de Assistência Habitacional dos Estados Unidos. E tudo isso para erguer mais um símbolo pessoal, mais uma bandeira de luxo em meio ao mar. A pergunta que se impõe é: o que essas nações estão comprando exatamente? Será mesmo apenas um nome? Ou estariam comprando influência, aprovação em votações delicadas? Há quem diga que é coincidência, que são apenas bons negócios, que Trump, afinal, sempre foi um homem de mercado. Mas homens de mercado não têm acesso a relatórios confidenciais da inteligência nacional. Não participam de decisões que envolvem conflitos armados, petróleo, sistemas de defesa e acordos multilaterais. Um presidente não pode ser sócio de governos estrangeiros ao mesmo tempo em que comanda as negociações com esses mesmos governos. E ainda assim, é isso que está acontecendo. O mais cruel de tudo isso é o contraste, a diferença brutal entre o que se ergue lá e o que desaba aqui. Enquanto Trump inaugura mais um projeto bilionário com direito a show de drones e fogos sincronizados com música clássica, comunidades americanas vivem com infraestrutura precária, pontes que tremem, escolas sem calefação, hospitais lotados, famílias em fila por atendimento odontológico gratuito. Há pessoas agora mesmo dormindo em abrigos improvisados enquanto o presidente que elas ajudaram a eleger assina contratos milionários com governos que não respeitam sequer direitos humanos básicos. Você sabia, por exemplo, que o Catar é um dos países mais criticados por organizações internacionais pela exploração de trabalhadores estrangeiros? Sabia que boa parte das obras para esses empreendimentos são erguidas por operários que vivem em condições degradantes, recebendo salários que mal garantem sobrevivência? E mesmo assim, Trump aperta mãos, sorri para fotos e promete uma era de luxo visionário, como se isso fosse um projeto de nação, como se fosse aceitável. O que se observa aqui é uma inversão do pacto original da democracia. Ao invés de alguém eleito para representar o povo diante do mundo, temos alguém usando o poder conferido por esse mesmo povo para representar seus próprios interesses no mundo. E o mundo, ao que tudo indica, está disposto a pagar caro por essa oportunidade. Mas por que pagar caro? Talvez porque nunca foi tão barato influenciar um presidente. Nunca foi tão simples atravessar a fronteira entre o negócio e a política. Nunca foi tão vantajoso financiar alguém que troca jantares com líderes mundiais por jantares com bilionários árabes em terraços refrigerados. Estamos falando, afinal, de um cenário em que a Casa Branca parece cada vez mais distante da realidade de quem precisa dela. E enquanto isso, Trump se aproxima de regimes onde a imprensa é silenciada, onde o voto é controlado, onde a oposição é reprimida. O que ele busca nessas alianças? Apenas dinheiro? Ou estaria aprendendo novas formas de governar sem prestar contas? Existe uma frase que circula discretamente entre analistas internacionais: quem controla o concreto, molda o silêncio. Ela se refere a como grandes obras podem funcionar como distração, como símbolo de força, como ferramentas de poder suave. E Donald Trump, ao que tudo indica, aprendeu bem essa lição. Para cada escândalo, uma nova torre. Para cada denúncia, um novo clube exclusivo. Para cada corte em programas sociais, um novo lançamento imobiliário do outro lado do mundo.
O governo do Catar está construindo neste exato momento uma aeronave presidencial para Donald Trump, um colosso tecnológico descrito pelos próprios engenheiros como um palácio nos céus. Detalhes em ouro, salas de conferência, suítes privadas, tecnologia de espionagem de última geração. E toda essa estrutura sendo enviada como doação para o acervo da presidência antes mesmo do fim do mandato. Mas qual é o preço de um presente desses? Você já parou para pensar por que alguém ofereceria um avião de 400 milhões de dólares sem exigir nada em troca? A Constituição dos Estados Unidos é clara. Um presidente não pode receber presentes pessoais de governos estrangeiros. É cláusula básica. É proteção institucional contra a influência externa em decisões nacionais. Mas essa blindagem foi perfurada com um jato e até agora ninguém tentou impedir a decolagem. A explicação oficial, uma formalidade. A aeronave será doada para o acervo presidencial. Um truque semântico, um malabarismo jurídico para fingir que o avião não será usado pelo presidente, mesmo que esteja em suas mãos, voando para eventos políticos, para reuniões privadas, para as mesmas regiões que assinaram contratos com seus filhos e sua holding. E o mais cruel, não se trata apenas de um avião luxuoso. Trata-se de um dispositivo com centenas de sensores, sistemas digitais, painéis de controle e softwares que precisam ser auditados, adaptados e blindados. O custo de reconfigurar esse presente para torná-lo seguro beira o absurdo. Técnicos militares estimam que o processo de adaptação para os padrões de segurança americanos pode custar mais de 130 milhões de dólares. Quem paga? O contribuinte, você, que não pode pagar uma consulta oftalmológica particular, que atrasou o IPTU para não cortar a internet das crianças, que ainda espera pela cirurgia marcada há 7 meses em um hospital público de médio porte. Enquanto isso, a presidência voa em tapete vermelho. A ironia se aprofunda quando comparamos o que está sendo feito para Trump e o que não está sendo feito para o povo. Aeroportos comerciais estão em ruínas. Filas quilométricas para embarque, sistemas de radares ultrapassados, controladores de voos sobrecarregados, falta de manutenção nos equipamentos de navegação. Há relatos de mais de 800 incidentes aéreos nos últimos 12 meses. E ainda assim, nenhum investimento federal significativo foi feito. Não há nova frota para a aviação pública. Não há plano para modernizar as rotas mais precárias. O foco está em outra altitude. E se você acha que isso já passou dos limites, espere até ouvir como tudo foi negociado. Fontes diplomáticas revelaram que a entrega do avião será feita antes do fim do mandato para garantir que Trump ainda possa utilizá-lo como presidente. Um presente entregue em tempo hábil, antes que qualquer outra administração possa barrar. Um símbolo de que o Catar sabe exatamente com quem está lidando. Sabe que o tempo é curto. Sabe que há pressa. E onde há pressa, há algo sendo escondido. Mas o que um presente assim significa para a geopolítica? Tudo. Significa que o Catar terá agora uma via direta de influência pessoal com o presidente dos Estados Unidos. Significa que decisões envolvendo segurança regional, acordos de fornecimento de gás natural, sanções e alianças comerciais estarão contaminadas por uma relação desigual. Porque uma vez que você aceita um presente desses, como diz não ao seu doador? Como toma decisões difíceis contra alguém que financiou o seu luxo? Como separa interesse público de gratidão privada? É aqui que a tensão se intensifica. Porque esse avião não está sendo entregue ao país, está sendo entregue ao homem, à figura, à marca. E isso muda tudo. Nos bastidores, há mais ruído do que se quer admitir. Generais da Força Aérea pressionam pelo veto. Diplomatas tentam amenizar o constrangimento nas reuniões multilaterais,
Parceiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte questionam a neutralidade de decisões recentes envolvendo o Golfo. E a Casa Branca se cala, ou pior, comemora. Chama de um gesto de respeito. Esse avião é mais do que um escândalo. É um retrato, uma imagem aérea precisa de como o poder se tornou pessoal, de como a presidência deixou de ser um cargo e virou um estilo de vida, um privilégio, um clube do qual você nunca terá a chave. E nesse ponto da estrada é preciso fazer uma escolha. Continuar repetindo que política é tudo igual, ou admitir que essa crença é justamente o combustível de quem lucra com o caos. Continuar achando que não tem jeito, ou começar a perguntar o que está ao nosso alcance. E talvez o primeiro passo seja este: entender quem são os homens por trás das decisões. Quem foram antes da fama? O que os moveu quando ainda não tinham poder? Quais medos carregavam? Quais obsessões cultivaram? Que tipo de mundo imaginaram construir? Por isso, se você chegou até aqui, talvez sinta que é hora de ir além da superfície, de mergulhar nas trajetórias de figuras como Donald Trump, Xi Jinping e tantos outros que hoje moldam o rumo do planeta. Entender suas raízes, seus traumas, suas estratégias. Porque só compreendendo a complexidade dessas biografias, desde a juventude até os bastidores mais secretos do poder, é que podemos, de fato, decifrar os movimentos que nos afetam diretamente. No preço do arroz, na estabilidade do emprego, na liberdade de expressão, no valor da nossa própria voz. Para isso, deixamos disponível no comentário fixado um e-book exclusivo com essas biografias analisadas. Não como curiosidades distantes, mas como peças essenciais para quem deseja compreender, com lucidez e profundidade, o xadrez geopolítico que decide o futuro de todos nós. E agora, mais do que nunca, é hora de manter essa conversa viva. Se algo nessa jornada tocou você, se uma frase ficou ecoando, se uma imagem do que foi dito te atravessou por dentro, então não deixe isso morrer aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo. Escreva nos comentários o que te move, o que te inquieta, o que você não aceita mais engolir. Porque este espaço só existe porque há pessoas como você, atentas, cansadas de meias-verdades e dispostas a enxergar com mais coragem. Obrigado por caminhar conosco até aqui. Que este vídeo não seja um ponto final, mas um ponto de partida para tudo que ainda precisa ser dito. Até o próximo vídeo.